A gente teve que remanejar porque muita gente pediu, né? Semana passada é carnaval, vamos viajar, vamos perder. Eu acabei remanejando para essa e no sábado que vem teremos outra aula de novo. Tá? Então, vão ser 2 sábados seguidos. Aí depois voltamos à sequência de sábados quinzenais. Ok? Pessoal, hoje nós vamos falar... Eu vou pedir aqui a Fernanda que comece a gravar a aula, né? Pode começar, Fernanda. Já estamos gravando a aula, então, os senhores estão sendo gravados, né? Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, tá? Embora de família, na minha opinião, eu sou muito fã de família, né? Eu gosto de quase todos os assuntos que falam sobre essa temática, mas hoje nós vamos falar de um assunto que é muito polêmico, um assunto que muitos advogados desconhecem, e muitos estudantes também desconhecem, e as pessoas, de um modo geral, também têm muito conhecimento, que é sobre guarda. Guarda, alienação parental e abandono afetivo. Tá? E vamos tentar desmistificar um pouquinho o que é isso. Né? Ainda essa semana, uma ex-aluna minha, ela me mandou uma mensagem perguntando uma questão de guarda, e aí ela já é formada, né? Eu puxei a orelha dela, falei, você não aprendeu direito na faculdade, embora ela não tenha sido minha aluna nessa matéria, mas ela não aprendeu direito, ela estava falando uma coisa lá que não existe, né? E aí, insistindo comigo, dizendo, não, mas eu tenho um amigo que faz assim, que faz assado, não sei o que. Eu falei, tudo bem, se ele faz porque ele quer, mas não porque a justiça deu para ele. Né? Decisões judiciais, a gente sabe que não tem dessa forma. Então, vamos falar um pouco da guarda, né? Queria que a Fernanda compartilhasse aí o slide, já está compartilhando aí. O que é a guarda, gente? A guarda é o poder de comando que os pais ou os responsáveis têm em relação a um menor de idade, menor de 18 anos. Nós sabemos que do 0 aos 16 anos, a pessoa é absolutamente incapaz, dos 16 aos 18, né, quando ela completa 18, aos 17 anos e 363 dias e pouquinho, ela é relativamente capaz. Ou seja, a partir dos 16 anos, o menor de idade continua sendo menor de idade, mas ele já começa a ter uma visibilidade para os atos da vida civil, para os negócios jurídicos. Ele não é mais representado, ele é assistido. Então, de 0 a 16, representado pelos pais ou pelos responsáveis. A partir dos 16, ele passa a ser assistido. Entretanto, contudo, todavia, ele continua sendo menor de idade e continua sendo suscetível à guarda dos pais ou de outra pessoa que seja responsável. Então, o primeiro conceito que eu tiro aqui é que a guarda não é uma prioridade, não é exclusividade, não é um encargo unicamente exclusivo dos pais, e sim da pessoa que tem condição de cuidar de um menor de idade. Tudo bem? Todos estão me ouvindo bem? Estão me vendo aí? Não me vendo, não precisam me ver, mas ouvindo pelo menos estão. Sim. Tá bom? Bom dia, Paty. Tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Graças a Deus. Seja bem-vinda. Tá? Obrigada. Falando de Dona Lígia. Dona Lígia. Tem uma senhora que trabalha comigo, eu não enxergo e ela é surda. Né? Então, é o café. O café que deve estar queimando lá. O café. Esqueci do café. Ela está fazendo café e ainda bem que eu tenho um olfato bom, né? Enxergo, mas os meus outros sentidos são perfeitos, né? Mas enfim, vamos lá. Então, a guarda é um poder de dado, de comando, né? De acompanhamento de um menor de idade, é o poder de... Eu não tomo café. Desculpa, dar aula com pessoas em casa é difícil. Você tem que controlar a sua ansiedade e a ansiedade das pessoas. Elas esquecem que você está falando no computador e elas gritam, fazem barulho. Então, eu peço desculpas, tá? De vez em quando tem algumas interrupções aí. Não a Fernanda. Enfim, vamos lá. Então,
é o poder de comando que eu tenho. Okay? Pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho, pode ser um primo. E a guarda pode ser também exercida por uma pessoa estranha à família. Não tenha grau de parentesco com a família. Acontece isso? Acontece muito. Eu mesmo já fiz várias ações de guarda para pessoas que não eram de vínculo parentesco, nem de afinidade, e muito menos de parentesco sanguíneo, mas que tinham uma relação de afetividade com aquele menor de idade, e muitas vezes em circunstâncias em que a família sanguínea, a família originária, não podia exercer o encargo, essa pessoa, às vezes um vizinho, um padrinho, uma madrinha, um conhecido, um amigo da família, acabava assumindo a guarda de uma criança ou de mais crianças. É muito comum, inclusive, isso, infelizmente, a gente fala até com certo pesar, em comunidades carentes, porque às vezes a comunidade lá, a pessoa mora lá, o pai e a mãe às vezes não têm uma estrutura, uma estrutura financeira boa, às vezes estão envolvidos até dentro de uma questão de ilicitude criminal, e aí o que acontece? A criança fica à mercê ali da vida. Então, tem um vizinho que conhece, um vizinho que gosta daquela criança, uma pessoa que acompanhou a família, e muitas vezes essa pessoa acaba assumindo o encargo da guarda. Não Então, estou conseguindo ouvir a aula, doutor. só a Simone não está ouvindo, mas as pessoas não estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Então, Eu também estou ouvindo. porque todo Aqui mundo para mim está normal, professor. avisa no grupo aí para ela que está todo mundo ouvindo, só ela que não está. Tá? Você fala para ela sair e entrar Agora de eu novo. estou ouvindo. Tá. Então tá bom. Eu falei, tá todo mundo ouvindo, só você que não está. Às vezes é questão de conexão, né? É bom avisar, né? Então vamos lá. Tomar um cafezinho, servidos aí, ó. Deixar vocês na vontade aqui do cafezinho da Dona Lígia, né? Ela grita, mas ela faz um café bom. Né? Então vamos lá. Então, é muito comum acontecer isso, né? A guarda ser exercida por às vezes, uma terceira pessoa que nada tem a ver com aquela criança, que nada tem a ver com aquele menor de idade, no sentido de parentesco, mas tem tudo a ver com o cuidado. E a lei brasileira, ela fala que quem vai exercer a guarda? A pessoa que tiver melhores condições em relação ao menor de idade. Lembrando que o menor de idade vai do 0 aos 18. 0 a 16, absolutamente incapaz. Dos 16 aos 18, relativamente incapaz. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse sentido? Entenderam? Sabiam dessa questão, desse comando aí, que a guarda pode ser exercida também por terceiras pessoas e não só pela família? Sim, eu já sabia, já. Que bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Está clara a explicação? Ótimo. Bom, nós vamos falar então agora, vou pedir a gentileza que a Fernanda leia o artigo 1583 do Código Civil Brasileiro, que fala justamente sobre a guarda aqui. Nós vamos focar um pouquinho mais na guarda do pai e da mãe, tá? E vamos falar um pouquinho das dúvidas que esse artigo 1583 traz para nós, muitas vezes até para os advogados. Eu vi muito advogado falar bobagem sobre isso, escrever bobagem sobre isso em petições, achando que a guarda é guarda alternada, guarda ping-pong, quando, na verdade, a guarda ela é compartilhada. A regra geral, nós temos dois tipos de guarda, né? Guarda unilateral e guarda compartilhada. A regra geral, de acordo com o parágrafo 4º, se eu não me engano, depois eu vou olhar aqui. O quarto É o foi parágrafo vetado. 4º, não, é o parágrafo, qual que fala da regra geral lá? Está no slide aí. É que a guarda será sempre compartilhada. A guarda não vai. A unilateral A vai... compartilhada é segundo parágrafo. Oi? A compartilhada é segundo parágrafo. Parágrafo 2º, né? Não, mas tem um parágrafo que fala da regra, acho que é outro slide. Acho que é outro artigo. Mas vamos lá. Vamos ler o 1583 primeiro.
vamos entender o que a nossa legislação brasileira coloca sobre o assunto. Pode ler, Fernanda. Não me entender. Artigo 1583. A guarda será unilateral ou compartilhada. Parágrafo 1º. Compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua. E por guarda compartilhada, responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres do pai e da mãe, que não vivam sobre o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a guarda pode ser unilateral, quando é exercida por um genitor, ou aí a própria lei já está falando aqui do quê, né? Ou uma pessoa que o substitua. E a guarda compartilhada, a regra é que seja entre pai e mãe, em que pese é possível também haver uma guarda compartilhada, existir uma guarda compartilhada entre pessoas que não sejam o pai e a mãe. Por exemplo, uma avó materna e o pai. Às vezes a avó quer ter a guarda do neto, por alguma razão, e o pai também quer ter, porque é o filho dele. Os pais eram separados, às vezes a mãe faleceu. Eu tive um caso recentemente que eu estabeleci uma guarda compartilhada entre a avó e o genitor. A mãe da criança morreu, ela tinha guarda unilateral e nunca tinha, na verdade, tinha uma guarda de fato, que nunca tinha exercido o direito de ir ao judiciário para regulamentar isso. A moça faleceu e aí o pai quis ficar com a guarda do filho, só que o filho morava com a mãe e a avó. A avó rapidamente ingressou na justiça com uma ação pleiteando uma liminar para ficar com a guarda daquele neto. E conseguiu a guarda. Conseguiu, só que aí o pai, eu representando o pai, entrei e também falei, ele também quer a guarda. Tudo bem que ela cuidou desde criança, eles nunca viveram juntos, o casal, né? O casal teve, a moça teve o filho, foi uma situação, uma aventura dos dois, teve o filho, e o rapaz ali ajudava, aquela coisa, né? Ajudava como podia, pagava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí nós regulamentamos a guarda, que ficou compartilhada entre a avó e o genitor, e a pensão alimentícia que o genitor pagaria em favor da criança, sendo administrada pela avó materna, tá? Então, muito embora hoje o parágrafo 2º do artigo 1583, ele fale que a guarda compartilhada entre pai e mãe pode ser estendida entre outras pessoas também da família, ok? Esse artigo ele não é taxativo, esse parágrafo não é taxativo, ele é exemplificativo. Alguma pergunta? Bem, posso seguir? Vamos lá? Então, guarda compartilhada. Sabe o que é a guarda compartilhada? Guarda compartilhada é o exercício conjunto para a efetividade do poder familiar. Quando eu me formei, em 2000, 99, formei grau em 2000, nós nos formamos, eu me formei no Código Civil de 1916. Perdurou até 2002, até o ano 2002. Em 2003, entrou o atual Código de 2002, que foi sancionado em 2002 e entrou em vigor no ano de 2003. Até 2002, o Código falava uma expressão que alguns advogados, alguns juristas, que é pátrio poder. Pátrio poder vem lá do latim pater familias, que era o lar da família no direito romano. Quem teve direito romano, como foi o meu caso, eu estudei direito romano na faculdade, né? Você não tem mais direito romano, você tem história do direito, né? Que é a mesma coisa. Você vai lembrar lá que você tinha o pater família, que era o pai que comandava a família, era o cabeça da família. Então, todo o poder do pater familias era exercido pelo homem, né? E ele comandava não só os filhos, como a mulher. Daí a raiz, né? Infelizmente, do machismo até hoje, de muita gente achar que o homem é o chefe da família, né? Que a mulher é sempre a pessoa que está em segundo plano, né? Quando, na verdade, hoje, sabe que muitas mulheres acabam comandando as suas famílias melhor do que os próprios homens, né? E às vezes até sem a presença do homem. Então, essa ideia de que o
o homem é o chefe da família, isso já não prevalece mais o nosso direito, tá? Hoje, os direitos são iguais, homens e mulheres são iguais perante a lei, e não se existe mais a palavra, não é que não existe, não se fala mais a expressão pátrio poder. Hoje, a gente utiliza poder familiar. O poder familiar ele vai ser exercido tanto pelo homem como pela mulher em conjunto. Tá? Os dois vão comandar a família, os dois vão comandar as questões dos filhos, tá? Sem que um tenha prevalência sobre o outro. Ok? Então, poder familiar é o poder que pai e mãe têm em relação à vida familiar dos seus filhos e às suas próprias vidas, né? É como aquela família vai ser gerida, como aquela família vai ser comandada, vai ser conduzida pelos seus responsáveis. Então, tanto o pai pode exercer o poder familiar como a mãe. E a guarda compartilhada, quando ela nasceu lá em 2006, né? Antigamente a guarda ainda não era compartilhada, mesmo com o novo código, não tinha ainda essa disposição. Quando a guarda compartilhada nasceu em 2006, lá, que surgiu essa possibilidade, a guarda era sempre só unilateral. Quando o casal se divorciava ou se separava judicialmente, ainda existia separação na época, ou ainda quando não tinha um casamento, mas a pessoa tinha um filho de uma relação ali amorosa, estabelecia ou a guarda com a mãe ou a guarda com o pai. E normalmente a guarda era com a mãe. A gente sempre prestigiou muito a mãe nesse sentido, né? Até hoje ainda temos um maternalismo muito grande aí no nosso Poder Judiciário. E em 2006 foi sancionada uma lei que alterou o Código Civil, tá? Aonde passou a vigorar os artigos 1583 e seguintes aí com as redações que estão agora. E a guarda será, via de regra, compartilhada. Tá? O artigo 1584 fala isso. Leia para nós, Fernando. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai com a guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Então, a regra está aqui no artigo 1584. Quando ambos têm condições para exercício da guarda, não conseguem chegar a um acordo, o juiz, independentemente da vontade, eu não quero que ele exerça a guarda, eu não quero que ela fique com a guarda, não importa. Os dois, o juiz vai determinar a guarda sobre os dois. Não se pode confundir guarda compartilhada com residência compartilhada, ou com aquela ideia que, infelizmente, muitos advogados, muitos estudantes, muitas pessoas do povo têm, que é a chamada guarda alternada. Diferente. O sistema judiciário brasileiro, ele não adotou a guarda alternada como regra no país e nem como possibilidade no país. Na prática, muita gente até faz isso, dependendo da sua realidade pessoal, mas não é o correto, não é o aceito pela justiça e pela lei. O que é a guarda alternada? Muitas pessoas acham, né? Muitos pais me procuram, principalmente os homens procuram, né? Eu quero agora eu cuidar do meu filho, eu fico uma semana com ele, a minha ex-mulher fica uma semana com ele, e a outra semana eu pego de novo, e cada um paga os custos do filho na semana que está com o filho. E aí eu não preciso pagar pensão. Alguém já ouviu essa situação aqui? Alguém já pensou isso aqui? Professor, é a Isis de novo. No meu serviço tem um rapaz assim, que fica uma semana com o filho e na outra fica com a ex-mulher. Só que aí quanto a pensão eu não sei. Isso até pode acontecer na prática. Eu tenho exemplos, inclusive eu morava num apartamento no Maitá, onde eu morei por muitos anos, e eu tinha uma vizinha que morava no andar de cima, que ela se separou do esposo lá, do companheiro dela, e ela fazia essa forma de guarda com o esposo. Mas isso era um combinado deles. Tá? Isso a lei não aceita e nem o judiciário aceita. Tá? O judiciário não vai nunca homologar, não digo que nunca
vai homologar. Mas nesse momento atual, o Poder Judiciário não, aqui no estado de São Paulo, eu estou falando da minha experiência aqui de São Paulo, ele não homologa guardas assim. A criança tem que ter o quê? Uma residência prevalente, uma residência fixa. Ou seja, uma residência onde ela vai permanecer a maior parte do tempo. Então, essa residência é fixada ou com o pai ou com a mãe, e essa residência vai ser a moradia da criança. Ela vai ter períodos de convivência com o outro genitor. Então, vamos supor, a pessoa se divorciou, tem um filho, o juiz vai fixar a residência, a pessoa vai fixar a residência da criança com ela, então a mãe se fixou com ela, o pai vai ter o direito de visita, que a gente fala, que hoje não é mais visita, é convivência, tá? A palavra visita ainda é usada nas petições, nas formulações jurídicas, mas não é mais o correto, né? O mais adequado hoje é convivência. Pai não visita, pai é convivência, né? Quem visita é outra pessoa. Eu vou na casa de uma pessoa, eu sou amigo, vou visitar. Agora, eu não visito meu pai, eu convivo com meu pai, né? Meu pai não me visita, meu pai é uma convivência minha, né? É uma relação afetiva. Mas durante muitos anos o direito utilizou essa expressão de visita, né? E muitos advogados ainda utilizam, né? Essa expressão. Mas o mais correto hoje é convivência. Então, o pai vai ter, por exemplo, o direito de conviver, retirar a criança aos finais de semana, passar com ele. Às vezes, durante a semana, ele vai poder também ter um dia de perguntar com a criança. Mas a criança vai ter que ter uma rotina estabelecida. E essa rotina vai ser fixada na residência da criança, tá? Aonde ela vai ter a sua residência fixada. E o pai vai poder acompanhar, o pai vai fiscalizar, vai saber como é que está. Então, teve uma reunião escolar, o pai vai poder ir no lugar da mãe, ou a mãe vai poder ir, ou os dois poderão ir juntos, mesmo que estejam divorciados ou separados. Teve lá uma consulta médica, o pai pode levar a criança na consulta médica. Tem um evento na escola, ele pode participar. Então, a guarda é isso. Não é que a criança é ping-pong, fica lá uma semana com um, uma semana com o outro. Hoje eu estou com meu filho, amanhã isso acontece, inclusive a Isis deu exemplo, sim, mas é um combinado familiar, é um combinado do pai e da mãe. E às vezes muita gente faz isso sem regulamentar nada. Tem gente que se divorcia ou se separa, né? Às vezes só morava junto, e o pai às vezes tem um bom relacionamento com a mãe entende algumas coisas, ele vai lá, ele vai pagando uma pensão mensal, toda semana ele paga um pouquinho daquela pensão, e aquela pensão ele dá pela conta dele. Então, tem casais que conseguem chegar a essa situação. E também se acertam com relação aos filhos nesse sentido. Mas isso, senhores, é acordo interno. Se você for ao judiciário regulamentar uma situação dessa, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, né, que é o custos legis que nós falamos, que é aquele que vai atuar fiscalizando os interesses dos incapazes, das crianças, ele jamais vai aceitar uma situação dessa, e o juiz também não. Você estabeleceu, a criança vai ficar com alguém. Quem é que vai ficar com a criança? Vai ficar com a mãe ou com o pai? A guarda vai ser compartilhada, mas a residência tem que ser fixada em um determinado local. E aquele que fica com a residência, automaticamente vai receber alimentos do outro para administrar em favor do filho. Tá? Essa ideia de que, enquanto você ficar com a criança, eu pago, você paga, e quando eu ficar, eu pago. Isso não prevalece. A não ser em acordos, né, internos, em acordos que você e o seu companheiro, você e sua companheira, fizeram por conta de vocês. Está claro isso, senhores? Tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não entendi. Professor, Um vizinho reformando aqui em cima, senhores. Infelizmente, estamos com aí uma batida de martelo, vocês estão ouvindo, né? professor, Oi? uma dúvida aqui em relação a essa alternância aí na residência do menor. Se no divórcio, na homologação, ambos os pais quiserem colocar que o
filha vai ficar uma semana com um e outra na outra, e o juiz autorizaria? Não, Sendo que é uma homologação? não, E eles morarem perto? não. Eu desconheço casos assim. O juiz ele quer que a criança fique numa residência. Eu até ouvi o juiz falar em audiência o seguinte, ó, se vocês quiserem combinar entre vocês isso daí, tudo bem. O juiz vai homologar uma situação para a criança que está com a residência fixada. Tá? Mas eu nunca tive nenhuma sentença. Eu já tive até casos que a pessoa pleiteou isso em divórcio e não conseguiu. Então, assim, a orientação jurisprudencial, a orientação doutrinária é fixar uma residência para a criança. Agora, há casos e casos, né? Há casos que a pessoa mora na mesma rua, há casos que a pessoa às vezes tem isso, mas mesmo assim, a ideia é que a criança tem que ter uma rotina, vai. Então, assim, ela tem que ter o quarto dela, tem que ter o espaço dela ali para ela se adaptar. A ideia que surge disso, assim, os psicólogos falam, né, a equipe multidisciplinar sempre fala, é que a criança ela precisa estabelecer uma rotina, ela não pode ficar com essa mudança. Ah, hoje eu estou com meu pai, amanhã eu estou com a minha mãe. Ela sabe que ela vai conviver com o pai, mas ela tem um local próprio dela. Ela precisa ter um senso de pertencimento, né? Então, essa é a orientação que se dá. Eu confesso que em todas as minhas... Eu faço muitas ações de divórcio, muitas ações de solução de união estável, onde eu estabeleço guarda, e eu nunca vi nenhum promotor de justiça permitir que a criança ficasse com residência fixada dos dois lados. A própria lei fala isso, tem um artigo aqui, eu vou pedir para a Fernanda localizar aqui, que fala que o domicílio, né, de residência da criança ou do menor, né, tem que ser fixado. Então, assim, eu desconheço essa possibilidade, mesmo num acordo. Porque eu... Isso, né? E o juiz até fala, se vocês quiserem fazer isso na prática, tudo bem, mas nós não vamos colocar dessa forma. Então, estou com... O pessoal quis fazer isso, o juiz não homologou. Estão com um caso exatamente assim. Eles são separados aí de fato, né? E a criança passa uma semana com o pai e uma semana com a mãe. E isso daí já tem um bom tempo. E eles querem regularizar tudo, regularizar em relação à pensão, em relação à escola, porque quando eles divorciar, a escola não vai permitir e tudo mais. E eu levantei isso, eu falei assim, olha, a gente tem que fixar uma casa, a guarda vai ser compartilhada, mas não significa que guarda compartilhada é que a residência vai ser compartilhada. Vai ter que fixar uma residência. Aí eles estão agora pensando em... A criança vai ter um quarto na casa do pai, ali, uma acomodação legal, né? Quando o pai estiver com ela, não sei se vai fixar com a mãe ou não, né? Vamos supor, normalmente fixa com a mãe, né? É um costume. Mas ela vai ter também acomodações próprias, semelhantes, dentro das possibilidades de cada um. Dentro da casa do pai, ela vai ser... isso vai... eu acredito até que com o tempo, essa possibilidade, hoje, diante da dinâmica da vida, isso vai acabar sendo acolhido pelo judiciário. Eu até gostaria que fosse acolhido, porque eu acho que o mundo tem um dinamismo muito grande, né? Antigamente era guarda unilateral, era um só que comandava, acabou. A vida mudou, a guarda passou a ser compartilhada. Eu vejo com o dinamismo da vida, como o jovem hoje, ele se adapta com muita facilidade, criança, né, tem uma adaptação. Qual seria o problema dela morar uma semana com uma semana com outra? Né? Não tem crianças que são circenses, que vão com os pais e moram cada semana num lugar? O circo se apresenta? Quer dizer, por que eu não posso ter uma criança que mora uma semana comigo, se eu fosse pai, e uma semana com a minha ex-mulher, se eu tivesse um filho com a minha ex-mulher? Não vejo nenhum problema, mas psicólogos, a orientação, né, estudos psicológicos, acho que isso não é muito positivo. Mas essa ciência é humana, ela vai se alternando, né? Até há 20 anos atrás não se aceitava o casamento de pessoas do mesmo sexo. Hoje você aceita. E hoje é legalmente, legalmente autorizado, né? Judicialmente autorizado, inclusive. Então, a gente não tem como dizer que um dia isso não vai acontecer. Mas, até então, o judiciário tem tido uma resistência muito grande nesse sentido.
Opa, tá ok, professor. Muito obrigado aí. Tá? Mas, assim, de repente, não sei se você já ingressou com o pedido, tenta. Quem sabe você consegue aí formar uma jurisprudência nova nesse assunto, né? O profissional do direito, gente, não pode se inibir diante das negativas. Às vezes a gente tem uma negativa numa situação e a gente pode buscar uma situação positiva, né? Eu já tive alguns casos meus, de área de família, eu consegui coisas que eu jamais imaginei que eu iria conseguir, né? Em relação à pensão, por exemplo. Pensão, hoje, quando você fala em alimentos, né, de pessoas que são registradas em carteira, via de regra, é 1/3 do rendimento líquido da pessoa, tá? Mas entra nesse, o que entra no rendimento líquido? Entra férias, 1/3 de férias, 13º, eventualmente a bônus que a pessoa receba, e se exclui o FGTS, e em alguns casos se exclui o PLR, e em outros casos se exclui, em outros casos se inclui. Então, isso é uma coisa meio discutível. O PLR é meio discutível, né? Uma vez eu fiz uma audiência lá em São Paulo, até um caso de uma amiga minha que se formou comigo, ela não tinha carteira da OAB ainda, ela pediu para eu assinar para ela, né? Era um maquinista da CPTM, nunca esqueci desse caso. E eu não sabia que maquinista ganhava tão bem, os caras ganham muito bem, viu? Na época, esse ganhava bem, um salário bem substancial, né? E aí, a discussão era de separação, né? Era separação judicial, não era nem divórcio ainda, e a discussão era sobre alimentos. E a mãe, obviamente, queria que fosse inserido todos os benefícios que ele recebesse, né? 13º, pensão, salário, tudo, né? E aí a juíza, nunca me esqueço disso, não lembro exatamente qual fórum foi, acho que era no Fórum Jabaquara, não me recordo agora, confesso que eu não me lembro. A juíza, ela falou, não, vai recair 1/3 só sobre o salário, não vai entrar hora extra, não vai entrar PLR, não vai entrar 13º, isso foi uma decisão inédita, que a pensão recai sobre o 13º, vai entrar as férias e não vai entrar 1/3 de férias. Nossa, eu adorei, né? O meu cliente saiu, né, sorridente da audiência. Por quê? Porque normalmente os juízes, eles não tiram 13º, não tiram 1/3 de férias, eles incluem tudo isso nos alimentos. E aquela juíza, por alguma razão, eu nem tinha pedido que não incluísse isso. Ela falou, não. No final do ano, 13º, ele vai comprar um presente para a criança, porque a despesa da criança é a mesma. Não tem sentido ele dar, a juíza falou bem assim na audiência, não tem sentido ele dar 1/3 do 13º dele para a criança, sendo que ele já vai dar um presente para o filho. Aí o advogado da outra parte não gostou, brigou, falou, não, eu vou homologar assim se o senhor quiser, senão eu vou julgar. E aí acabou homologando daquela forma. Mas foi um caso isolado na minha vida. Eu nunca tinha visto uma situação dessa. Tá? Depois, muito tempo... Isso não é juizite, não, professor? Pode ser, mas foi uma juizite que meu cliente ficou feliz. Né? E eu também, porque se ele ficou feliz, eu também fiquei. Então, de uma certa forma, no judiciário, a gente nunca pode dizer que não vai acontecer. Hoje, aqui em Santo André, que eu advogo bastante, os 4 juízes de família aqui, eles, doutor Jairo, doutor Roberto, doutora Fernanda, a doutora Cláudia, os 4 juízes, eles dificilmente aceitariam uma homologação assim. Mas, de repente, eu falei pro Vale, né? A gente tem que arriscar, né? Protocolo lá, o máximo não você já tem, de repente você pode conseguir um sim. Doutor, posso perguntar uma coisa para o senhor? Pois não. No caso, se a gente percebe, foi determinado guarda compartilhada, porém, assim, no final de semana, o pai, por exemplo, leva a criança, porém deixa na casa dos avós da criança, né, e acaba nem dando atenção para a criança fica ociosa, não sai para lugar nenhum com o pai, não interage. O que pode ser feito nesse caso?
Antenor, tem muitas situações que não tem muita solução na questão jurídica, né? Porque assim, você tem o direito de guarda, convivência, né? Os avós também têm. Tanto é verdade que existe ação de regulamentação de guarda a favor dos avós. Tem um artigo aqui, o Código Civil, que fala isso. Né? Acho que é o artigo 1586, se não me engano, ele fala isso. Né? Os avós também podem pedir a regulamentação de visita, né? Desculpa, de convivência com as crianças, né? Com os netos. Isso é uma situação que o judiciário, assim, o que eu não posso fazer é tolher o pai de exercer esse direito. Não posso tirar o direito do pai de querer conviver com o filho. Mas eu não posso exigir também que ele queira conviver. Né? O que eu posso fazer é, se isso estiver trazendo algum prejuízo para a criança, e esse prejuízo for devidamente comprovado por meio de psicólogo, de assistente social, é mudar a forma de regulamentação de visita. Mas é muito difícil a gente mudar uma situação dessa, porque, ou bem ou mal, a criança está convivendo com a família. Às vezes o pai mora dentro da própria casa e não dá atenção para os filhos. Isso é verdade. As questões familiares, lamentavelmente, eu como advogo há 22 anos nessa área, as pessoas brigam, porque o judiciário ele vai até um limite, ele vai regulamentar até um limite que você... Mas ele não vai conseguir acompanhar caso a caso, nem tem como. E isso muda. Às vezes o pai ele não dá atenção por um período, depois ele passa a ver que é importante dar, ele passa a dar. Às vezes ele dava atenção e para de dar. Então, assim, são muitos... A vida humana ela vai se moldando às emoções, aos acontecimentos. Então, é difícil você regulamentar uma coisa, né? Falar, eu não quero mais que o pai visite. Você não pode fazer isso. Não quero mais que o pai leve embora, né? Leve a criança no final de semana porque ele deixa lá largada com os avós. Mas os avós não são familiares também? Agora, se isso estiver fazendo mal para a criança, aí você tem que ter um laudo psicológico, levar para o judiciário, pedir uma forma diferenciada, de repente, de uma vida, né? Mas é uma coisa que eu costumo dizer. Talvez não solucione o problema daquela criança. Uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: a pessoa, quando casada, ela tinha um padrão de vida razoável, em termos de salário, né? Aí a pessoa se divorcia e aí, só que ela é autônoma. Ela não declara imposto de renda, nada, e aí ela começa a falar que que está recebendo um salário mínimo. Você sabe que a pessoa está recebendo um valor que ela continua a receber aquele salário que ela tinha, só que aí ela alega que está recebendo um salário mínimo para pagar só um terço em cima do salário. Então, essa é uma discussão grande, mas eu ia pedir para o senhor licença nesse sentido, a gente deixar isso para a aula de alimentos, porque aí tá bom, não, desculpa. Conversa isso, porque hoje eu tenho muita coisa de guarda aqui, de alienação. Desculpa. Falar. Não, tem a ver até com o assunto, mas assim, a gente vai fugir um pouquinho do nosso tópico. Mas é um problema, depois eu vou dar uma solução para isso daí na aula de alimentos que a gente fizer. Tá bom. Mas obrigado. Isso acontece muito, né? Quem sempre paga pensão é aquela ideia, eu pago muito e quem recebe diz eu recebo pouco. É um binômio que dificilmente vai ser quebrado, né? Vamos lá. Então, quanto a essa questão da guarda, alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Dona Maria, doutora Maria? Oi, bom dia, doutor Orlando. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Não, era só para que você estava falando sobre guarda compartilhada, né? A semana passada eu li que no Rio de Janeiro um juiz concedeu a guarda compartilhada de uma criança em que ela dividia as duas residências, residência do pai e residência da mãe. Olha aí. Né? Foi o único caso que eu vi. E eu recebi, porque às vezes eu recebo alguns artigos, e teve um caso no Rio de Janeiro que foi concedido. É o que eu falei para a doutora. A regra não é essa, né?
Se a gente for olhar a doutrina, se a gente for olhar a jurisprudência, pode ser que agora, com essa decisão, venha se tornar um pouco mais flexível a coisa, né? Mas não é comum, os juízes têm uma grande resistência, mas é um assunto a se discutir, porque a dinâmica das famílias hoje mudou muito, né? E assim, o que eu percebo no direito? O direito, ele vai, brasileiro, é assim, né? As coisas começam a acontecer na prática totalmente contra a lei. Depois de um período, o judiciário, percebendo a mudança de comportamento das pessoas, ele acaba dando decisões contrárias à lei também, que é o que forma a jurisprudência, né? É a questão do cheque pré-datado e pós-datado, depois a gente não usa mais, né? Cheque. Acho que a vez que eu passei um cheque, eu nem enxergava um pouco. Faz tanto tempo que eu não uso cheque, eu nem sei mais como preenche um cheque, né? Mas antigamente nós não usávamos o cheque para fazer uma compra a prazo. Alguém que é um pouco mais velho aqui já deve ter feito isso. Sim ou não? Sim. Então, quem tem os seus 40 e um pouquinho aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, já usou talão de cheque na vida. A gente ia numa loja comprar o calçado, lembro que eu ia era jovem, eu tenho talão de cheque desde meus 16 anos, né? Desde que eu me tornei relativamente capaz, minha mãe assinou para eu ter conta no banco. E eu tinha talão de cheque. E não tinha dinheiro. Tinha o cheque, mas não tinha dinheiro. Era uma coisa interessante, né? Mas eu era muito responsável. Então, às vezes eu ia comprar um tênis, ia comprar uma roupa, alguma coisa, eu tinha que comprar no crediário. O crediário era feito ou por carnê ou pelo cheque pré ou pós-datado. Era na Babuche, na Calan, nessas lojas, né? Ali da Coronel Oliveira Lima, para quem conhece aqui em Santo André. Eu chegava lá, eu era o rei de comprar coisa em 10 cheques. Comprava um tênis e ficava 10 meses pagando o tênis. Comprava uma calça, ficava 15 meses pagando a calça. Gastava um talão de cheque inteiro ali. A gente fazia isso. E o cheque, o que é pela lei? É uma ordem de pagamento à vista. A lei do cheque, lei 3.357 de 1905, ela fala que cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ou seja, é uma coisa que, se for no banco, mesmo que tiver uma data, por exemplo, do cheque para 10 de abril, se eu for hoje no banco, o banco tem que me pagar. A lei é isso, não é? Só que começou a acontecer, que o judiciário começou a perceber essa prática da sociedade e eles começaram a dar indenizações para pessoas que tinham seus cheques pré-datados descontados antes do prazo. Ou seja, uma decisão contrária à própria lei do cheque. Então, eu não duvido que daqui a algum tempo a questão de guarda comece a mudar. Se nós mudamos a dinâmica de família, que não é mais só pai, mãe e filho, ou só pai e mãe, e hoje é mãe e filho, hoje é avó e neto, é tio e sobrinho, é primo e prima, é só a própria pessoa, por que não mudarmos essa dinâmica da guarda e da própria residência, uma vez que cada um de nós, né, tem uma vida própria, tem uma situação de emprego diferenciada e, às vezes, precisa desse apoio. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu vejo que é a dinâmica da sociedade. A sociedade está cada vez mais fugindo dos padrões de normalidade que a gente coloca, padrões convencionais, e para os seus próprios padrões, né? Por um lado, é positivo. Bem, mais alguém pergunta? Está todo mundo tão quieto hoje, né? Está ruim a aula? Como é que está aí? Falem aí. O assunto, eu achei que esse assunto era tão polêmico, todo mundo ia fazer tanta pergunta. Tá ótimo. Tá bom. Bom, então, quanto à guarda, alguma dúvida? Então, guarda é compartilhada a regra. Pode ser guarda unilateral? Pode, se a pessoa não quiser exercer. Às vezes o pai não quer, a mãe não quer, não. Deixa só no comando da... Isso já mostra até o desinteresse da pessoa, às vezes, pelo próprio filho, né? Não, deixa lá, minha ex-mulher comanda. Caso já em que a pessoa renunciou à guarda, né? A pessoa não quis. O juiz perguntou, mas por que o senhor está renunciando à guarda? Não, porque eu não quero, não tenho tempo de cuidar, minha esposa que está lá à frente. Pô, pega até mal hoje você renunciar a uma guarda compartilhada, mas tem pessoas que não querem, né? Ainda tem aquela visão que a mulher tem que tomar conta de tudo em relação à criança, né?
e não vai exercer a guarda. Tá? Ou em situações de extrema necessidade, aonde um dos genitores não tem a condição de exercer a guarda, ou por um problema de saúde, ou por um problema de dependência química, ou por um problema, às vezes, de vida criminal, né? Se a pessoa é um cara que é ligado a idade, essas coisas, então, às vezes, a pessoa não tem como ter a guarda compartilhada, é guarda unilateral. Ou mesmo está preso, né? Ou está preso, né? Exatamente. Criminal, né? Ele está lá, não tem como ele exercer a guarda, né? Não vai sair da cadeia para ir lá na reunião do filho. Se tivesse uma boa conduta, ele nem preso seria, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, tem a guarda unilateral, é quando eu renuncio, quando a parte renuncia, que não quer exercer a guarda, ou em situações de extrema necessidade, onde o genitor ou a genitora não tem a condição de exercício da guarda. E olha, uma coisa que tem crescido muito, eu mesmo já fiz algumas ações assim, a residência prevalente de crianças ficarem com pais, com os homens. Né? Uma coisa que era muito comum ficar só com mulheres, né? As mães sempre ficavam, ainda é a maioria, mas hoje já tem muitos pais que passaram a exercer a residência prevalente da criança e fazer um papel até mais materno, no sentido como era feito antes pela mãe, que as próprias mães. Eu tive 2 ou 3 casos em que a mãe abriu mão, não da guarda, né, mas abriu mão da residência prevalente e a criança ficou com o pai. Tá? Tem isso também. E eu tenho um caso, que é uma situação que aconteceu, que a mãe ficou com a guarda de 2 filhos e o pai ficou, agora não, com a residência prevalente de 2 filhos e uma filha quis ficar com o pai. E aí eles trocam os dias de convivência, né? Então eles procuram fazer a visita sempre juntando os 3 irmãos. Então, por exemplo, dia que é visita da mãe, a mãe ela leva os filhos lá e deixa, desculpa, o pai traz a menina para ela e ele não leva os outros 2. Depois, no outro final de semana, ela leva o pai lá no interior onde ele mora no interior, e aí os filhos ficam lá com a irmãzinha. Então, é bem interessante. Perguntas? Nenhuma? Doutora Maria? Nenhuma. Obrigada. Então, gente, guarda é isso. É o poder de comando que os pais têm em relação aos filhos. O poder de decisão que os pais têm em relação aos filhos. Guarda é compartilhada na regra e não é alternada. Embora, como eu falei, na prática, muitas vezes isso acontece. Certo? Qual que é o nosso próximo tópico aí? Na tela nós já falamos, estamos passando aí no slide, depois eu vou... Direito de convivência, que é a visita, né? A gente chama de direito de convivência, mas muita gente ainda chama de visita. Tem que ser sempre também fixado de uma forma onde o genitor ou a genitora possa conviver. Isso dá muita briga, né? Porque às vezes aquele que detém a residência prevalente acaba fazendo muito desaforo com o outro, aí o outro não cumpre o horário, aí vem no teu escritório na segunda-feira, ela pode devolver a criança às 10 horas da noite, parece que a criança é um objeto, né? Ele retirou, a gente até coloca nas petições, retirará o filho às 20 horas da sexta-feira, devolverá no domingo às 20 horas. Quer dizer, parece que a criança é um pacote, né? Vou pegar ali o pacote às 20 e devolver às 20 do outro dia. Isso dá muito problema. É uma coisa que também é de soluções difíceis a gente encontrar, porque as mães principalmente reclamam muito. Ele não veio no horário, eu preparei a criança, ele foi beber no bar, ele saiu com a outra, aí ele só veio depois de meia-noite, quando a criança estava dormindo, aí eu não quis deixar ele levar a criança, ele era para entregar às 8 horas, entregou só às 10 horas da noite. Gente, se a gente for atentar-se para cada reclamação que o cliente faz, você vai entrar com ação todo dia. Porque ele tinha que vir buscar e não veio. Então, qual é o conselho que eu dou aqui
para vocês, operadores do direito ou futuros operadores do direito. Nós, advogados, não temos que incentivar as partes beligerarem a todo tempo, ou seja, brigarem a todo tempo, né? O ambiente belicoso, o ambiente de guerra, de briga, ele não é positivo para ninguém, principalmente para o menor de idade, seja criança ou adolescente. Então, o que eu sempre aconselho antes de tomar uma medida judicial? Ah, mas você vai perder cliente, você não vai ganhar dinheiro. Às vezes você não é o dinheiro, não é tudo. Precisa também ter um pouco de humanidade se você vai atuar na área de família. Porque se você for atuar na área de família a ferro e fogo, você não vai ter sucesso e você vai levar o seu cliente para muitas discussões intermináveis. Você tem que aconselhar o seu cliente, olha, isso vai acontecer, é um problema, você tem que ter paciência. Então, a gente, às vezes, é um pouco até psicólogo do cliente, um pouco conselheiro do cliente, para a gente tentar evitar muitas discussões. Tem coisa, a criança chegou 2 horas depois. Isso não vai tirar o direito do pai visitar aquela criança, conviver com aquela criança. O juiz não vai punir. O máximo que ele vai fazer, olha, o senhor tem que cumprir o horário. Ele vai se comprometer a cumprir e na outra semana ele atrasa de novo. Mas eu não vi nenhum juiz tirar o direito de visitas por conta disso. Né? Então, é importante a gente ter aí uma flexibilidade e só realmente buscar uma medida judicial mais drástica quando existem situações muito extremas, onde uma das partes ou as partes não consigam chegar a um consenso minimamente civilizado. Tudo bem? Os avós também têm direito de convivência, tá? Às vezes o avô e a avó querem conviver com o filho, o neto, né? E às vezes nem o filho, né? A filha leva, às vezes tem até um revanchismo familiar, que aí é um direito, tem uma lei, inclusive, que foi aprovada também na época, que os avós podem ter o direito de visitar, conviver com seus netos. Tá? E isso se estende a outros familiares também, não é só a avó e a avô, né? Às vezes um tio, uma tia, padrinho da criança, né? Pode querer ter uma convivência e o pai e a mãe impedem, e aí tem que realmente buscar essa situação. Certo? Perguntas? Não? Agora, qual é o próximo? Alienação parental? Alienação parental. Outro tema bastante polêmico. Temos uma lei, inclusive, de 2010, né? A lei da alienação parental. Mas o que é alienação parental? A alienação parental é uma das práticas mais comuns que a gente vê acontecer em filhos com filhos de pais separados, de pais que não vivem no mesmo teto. É a campanha negativa que um genitor faz em relação ao outro, ou não só o genitor, mas a família de um faz em relação ao outro. E, através desta campanha, através dessa fala, dessas atitudes, a criança ou o adolescente acaba se influenciando e se afastando da outra parte. Lamentavelmente, os pais, eles quando se divorciam, se separam, quando deixam de viver juntos, parece que viram verdadeiros inimigos. Quando, na verdade, não deveria ser assim, porque deveriam ter o mínimo respeito com aquilo que eles fizeram que não pediu para vir ao mundo, que são os filhos. Então, o pai se separa da mãe, a mãe se separa do pai, e aí, o que acontece? O pai e a mãe começam a utilizar o filho como uma arma contra o outro. Então, todo mundo convivia até ontem na mesma casa, tudo bem, tinha as brigas e tal. Agora,
divorciou, o teu pai não presta, o teu pai é vagabundo, o teu pai não largou por causa de outra mulher, não sei o que, a tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, tua mãe também não vale nada, tua mãe me trocou por outro homem. Então, isso, infelizmente, é uma realidade muito negativa, tá? Infelizmente, é uma realidade muito pesarosa que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E, às vezes, não é o pai e a mãe que fazem, é os próprios familiares, tá? O avô, a avó, o tio, a tia, um cunhado, né? E as pessoas tomam partido. Você se divorcia, você forma torcida organizada de um lado e torcida organizada do outro. Infelizmente. Quando você não deveria ter isso, né? E parece que todas as qualidades que a outra pessoa tinha deixou de existir, aquelas qualidades deixaram de existir por conta do divórcio, quando, na verdade, isso não é a realidade dos fatos. E o que se pode fazer em relação a isso? Existe uma lei, que é o número... Qual que é o número da lei aí, Fernanda? 12.318. 12.318, que estabelece lá situações em que a alienação pode ser, pelo menos, minimizada. Quais são essas situações? Primeiro, tem que ser feito um estudo técnico para saber se realmente existe ou não alienação. Nem sempre existe, as pessoas acham às vezes que existe. Também tem aquela síndrome, né? Tem pessoa que acha que é perseguida, né? Ele fez aquilo, é contra mim. A criança, né, ela pôs a camiseta vermelha do menino porque ela sabe que eu não gosto do vermelho. Então, assim, existe toda como chama? Existe toda uma síndrome, né, de perseguição que um usa para atingir o outro. Isso quando não há alienação dos dois lados, né? Igual da criança. A criança, coitada, ela não sabe se ela agrada o pai ou agrada a mãe. Às vezes o chumbo é trocado dos dois lados. A criança vai sair com o pai fica falando mal da mãe. A criança está com a mãe fala mal do pai. Nossa, às vezes isso é um verdadeiro inferno na vida da criança, né? A criança acaba tendo problemas psicológicos, problemas de desenvolvimento escolar por conta dessa questão. Então, o que o juiz pode fazer para interferir nessa questão? O juiz pode modificar a forma de convivência, pode, inclusive, tirar a criança daquela residência que estiver praticando com muita ênfase a alienação parental. Tá? Muitos advogados desconhecem isso, mas, por exemplo, a residência foi fixada com a mãe. A mãe está lá exercendo, mas está fazendo uma alienação parental terrível. Ela pode perder a residência da criança e essa residência passar a ser com um pai ou até mesmo com outro parente. Por quê? Porque se ela não para com aquela campanha negativa, e isso é percebido através de estudos técnicos, isso vai fazer cessar. Falar, peraí, ou a senhora para, ou o senhor para de fazer campanha contra a sua ex-mulher, o seu ex-marido, ou nós vamos mudar a forma de convivência. Tá? Já tive casos, logo que surgiu essa lei, eu tive um caso, né, onde eram duas crianças, dois meninos, né, a mãe era professora e o pai era empresário, né? E o pai, ele vinha lá no escritório, ele falava, não, porque ela não cuida, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E ele trazia filmagem, ele fazia as crianças filmarem coisas dentro da casa. A casa era uma bagunça, assim, que, olha, dava até medo de você entrar na casa. Aí, um dia, tinha uma filmagem, um menininho mais velho, um acho que tinha 8 anos, o outro tinha 6, 5, filmou o mais novo fazendo xixi na pia. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, fulano, você está fazendo uma coisa, eu entendo que você quer benefício dos seus filhos, mas presta atenção, isso aqui pode se reverter contra nós. O seu filho iria filmar isso aqui normalmente? Ou ele está sendo orientado por você? Não, eu que dei o celular e falei para ele filmar. Eu falei, então, está errado. Você não pode dar um celular para uma criança e falar para ela filmar coisas erradas, porque você está incentivando ele a ser contra a mãe.
E você pode até reclamar que as condições que a criança está vivendo não são as mais adequadas. A casa realmente, a mulher, era uma casa muito boa que eles tinham, era uma casa, um apartamento, não, era um apartamento muito bom, era grande, né, confortável, só que era tudo muito bagunçado. Então, era roupa em cima do sofá, brinquedo espalhado pela casa, era uma baderna a casa. E aí, ele ia lá buscar as crianças, a própria empregada que ia na casa falava contra a mãe. Então, assim, era um ambiente terrível. E aí, nós entramos com uma ação, não de alienação parental, né, mas de regulamentação de uma outra guarda, que ele queria a guarda das crianças de uma outra forma. E o juiz falou, não, vou tirar a residência da criança, eles vão ficar lá, chamou a mãe, chamou ele e mandou os dois fazerem um curso, que era ministrado pelo Tribunal de Justiça, né, de famílias separadas, né, de famílias que viviam no mesmo teto, pai e mãe viviam no mesmo teto. Porque é as medidas que o judiciário toma. E o que o juiz falou, olha, eu não tenho como fiscalizar a vida dela. Não posso ir lá na casa todo dia ver se ela está cuidando deles da mesma forma. Mas vocês já viviam desta forma. Inclusive, a separação se deu por conta disso, que a mulher tinha um comportamento assim, de não cuidar muito bem da casa, e ele também achava que era só ela que tinha que fazer. A reclamação dele era, ela não cuida da casa. A reclamação dela era, ele não me ajuda. É difícil, né? Quando um não cuida e o outro também não ajuda, só sabe atacar, fica bastante. Tá? Então, é uma situação que, infelizmente, acontece muito. Então, pode acontecer de se reduzir o período de convivência, pode acontecer de se mudar a residência fixada e pode acontecer de perder até a guarda. Casos muito graves, quando a alienação ela já ultrapassou os limites do razoável, aquela pessoa que promoveu a alienação, ela pode até perder a guarda. Ok? Perguntas? Ninguém? O mundo hoje é muito quieto, né? É o ritmo do carnaval, né? Todo mundo ainda meio, né? Os efeitos do Rei Momo aí, né? Muito bem. O que você faz numa petição dessa, né? Você, primeira coisa, antes de você entrar com uma ação de alienação parental, você passa a criança para um psicólogo, psicopedagogo, e você pega um laudo dizendo, né? Você não pode entrar simplesmente e alegar, meu filho está sendo vítima de alienação parental. Você precisa ter uma comprovação disso. Como que eu comprovo isso? Né? Todas as provas listas, mas uma prova muito importante é o estudo técnico, é o laudo técnico de um profissional. Tem que atestar se aquela pessoa realmente está sendo alvo ou não daquela conduta de campanha negativa, né? Seja do pai, seja da mãe, seja do avô, seja de quem for. Ok? Ok. Tá? Abandono afetivo. Muito bem. E entrando hoje no nosso último aula, fui muito rápido hoje, né? Os professores ou não estão entendendo nada, ou estão dormindo, ou estou explicando de forma magistral, né? Está todo mundo entendendo tudo. Não sei, né? Espero que seja a última opção, né? Eu fiquei um pouco preocupado aqui de saber que a aula hoje não aprendi nada, né? Ou nada me foi acrescentado. Não se confunde a alienação parental com o abandono afetivo. Eu vou pedir para a Fernanda ler aí o conceito de abandono afetivo. O abandono afetivo tem conceito abandono aos filhos por parte do pai, da mãe, ou até mesmo de ambos. O abandono afetivo, ele não está regulamentado na lei. Existe um artigo de lei que fale sobre abandono afetivo. O que nós temos no abandono afetivo é a jurisprudência e a doutrina
jurídica sobre direito de família que fala sobre essa situação. O que é o abandono afetivo? O abandono afetivo é quando um dos pais, de maneira voluntária, ou ambos os pais, simplesmente desprezam a presença do filho. Simplesmente não querem conviver com o filho, né? Não querem ter contato com o filho, e esse abandono gera naquela pessoa, naquele filho, naquela filha, um problema de ordem psicológica, que vai futuramente afetar no desenvolvimento da vida adulta, da vida escolar, da vida profissional daquela pessoa. Aqui tem que se tomar um cuidado, porque também é necessário você comprovar, reclamar futuramente uma indenização. O que gera o abandono afetivo? Gera direito de eu receber uma indenização daquele genitor ou dos genitores que me abandonaram, que não deram a atenção que eu queria. Qual que é a ideia do abandono afetivo? A ideia é a seguinte: se eu tive um filho, presumo que eu quis ter aquele filho. E se eu tive e eu não queria ter por conta de alguma razão, deveria ter, né, dado para adoção essa criança, deveria ter feito alguma outra coisa para que aquela criança tivesse o mínimo de condição de sobrevivência. Porque a criança não pediu para nascer. Fazer filho é uma coisa que a gente pode evitar de fazer. Ah, foi um acidente, eu não esperava, eu não queria. Bom, peraí, você não queria, mas o filho veio. Existe aí, não dá para você pegar ele, pôr na gaveta e guardar ali e pegar só daqui a um tempo. Né? É filho. Porém, a gente sabe que as pessoas às vezes não querem. Muitas vezes também vem um filho não programado, às vezes vem um filho por uma cilada ali que alguém fez, né? Já vi muitos casos de que a mulher, né, engravida do cara para tentar segurar o cara. Isso é uma coisa que, infelizmente, ainda acontece no dia de hoje. Muitas pessoas que, para segurar um relacionamento, acabam engravidando achando que o filho vai mudar a vida de uma pessoa. Eu tenho um amigo que foi até aluno meu, e hoje é um amigo muito próximo da gente aqui, que ele casou, que a mulher estava grávida, né? Pouquíssimo tempo casado, passou um ano de casado e se divorciou. Ele era um inferno, mas ele adora o filho. E uma das coisas que ele fala, né, não sei se é real, tá me as paredes ali, né, é que a mulher engravidou para segurá-lo. E não segurou. E hoje ele enfrenta um perrengue grande, que ele adora o menininho, ele é curado pelo filho, né, esperar o filho do ele adora, tal. É um excelente pai. E ele reclama muito porque ele quer estar mais tempo com o filho, não consegue, e às vezes a mulher bota óbice, é uma confusão danada. E às vezes ele me liga, o que eu faço? Fez isso, fez aquilo. Eu falei, meu filho, não tem o que fazer. As pessoas têm que ter consciência que quando elas se casam, elas podem ou não permanecer juntas para a vida toda. Ter filhos não é um sinônimo, não é uma segurança de que esses filhos vão garantir a sua relação. E se vão garantir, porque as pessoas às vezes se seguram por isso, não quer dizer que você vai ser feliz. Né? Eu falo por um exemplo pessoal meu. Eu nasci em 1974. Nasci... Para Vera, pois não? A Vera levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Não? Bom, deve ter à vontade. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha 42 anos de vida. Né? Uma gravidez, naquela época, meio arriscada. Né? Então, é verdade que um dos problemas que eu tenho na visão é por conta da gravidez arriscada da minha mãe. Eu nasci visual. E dizem as lendas familiares, né, ou seja, os fofoqueiros de plantão, que a minha mãe engravidou do meu pai naquela época para
segurar o meu pai. Coisa que não aconteceu, né? Meu pai nunca foi seguro por ninguém, né? E viveram juntos até o final da vida, mas meu pai teve uma série de relacionamentos. Minha mãe era um verdadeiro inferno na minha casa. Eu falo a verdade que eu sempre pensei, olha, se um dia eu me casar, eu não quero um terço, um quinto, um décimo do que é a minha casa. Então, eu casei, meu casamento não deu certo, mas nunca foi por essa questão de discussões, de brigas e nada. Não deu certo por outra razão. Doutora Vera. Oi, doutor. Levantou a mão, pode falar. É a Vera Vendrasco? Oi? É com a Vera Vendrasco? Então, acho que é comigo é. mesmo. Doutor, eu queria só fazer uma parte sobre o detalhe, né, de que muitos homens alegam que a mulher engravidou para segurar a relação, né? Sim. Assim como a mulher pode se preservar, né, usando pílula, alguma coisa, o homem também pode se preservar usando um preservativo. Então, acho que esse discurso é meio furado, né? E se ele não quer ter filhos, ele tem que também tomar os cuidados, né, para que não ocorra uma gravidez indesejada. Concordo, porque se você não quer, se previna, né? Verdade. E a pessoa, às vezes, ela está naquela relação de confiança, né? Casados, tal, né? Vivem juntos, às vezes não estão bem, mas ainda mantêm uma vida íntima. É aquela coisa, né? Dentro do casamento, a gente sabe que, às vezes, né? Mas por que você vai usar preservativo? Você não confia em mim? É aquela coisa. O homem, ele é burro por natureza. Dizer isso, tá? A mulher, eu costumo fazer uma brincadeira, com todo respeito, não foi a serpente que enganou Eva. Foi Eva que enganou a serpente lá no Jardim do Éden. Pensa, a mulher, quando quer alguma coisa da gente, ela consegue. Eu sou homem, eu posso falar isso. O homem é burro. A maioria, 99%, nós, homens, somos burros. Tá? Por quê? Porque o homem, como a doutora falou, se eu não quiser engravidar uma pessoa, eu uso um preservativo. Faço uma vasectomia, enfim. Mas a gente... não, ela falou, eu posso confiar nela. Ela falou que ela tomou o remédio. Ela falou que ela não está nos dias férteis. Isso é a pior besteira que você acredita. Mas, por incrível que pareça, a gente acredita. Né? Então, e na hora ali da situação, vamos ser bem sinceros, né, do vamos ver, que a coisa esquenta, né? Com a volúpia, né? O que acontece? A pessoa, não vou usar nada, né? Mandar para Deus e Deus sabe o que faz. Aí Deus manda a criança depois, né? Dá conta. Então, eu concordo com a senhora. Se o indivíduo não quer, ele não engravida. Né? Mas, infelizmente, vocês, mulheres, são mais espertas do que nós, às vezes. E não são tão espertas, às vezes. Você vai engravidar de um cidadão que não vale nem a pena, né? Tem essa problemática também, né? Pode falar, doutora. Doutora, quer falar? Pode falar. Não, eu já falei, concluí. Obrigada. Então, assim, hoje engravida quem quer e faz filho quem quer, porque tem um monte de métodos anticonceptivos aí, né, que a pessoa pode utilizar, né, tanto o homem quanto a mulher, o homem em especial o ativo, né, que você não está só prevenindo uma gravidez e prevenindo também de doenças, né. Gravidez, às vezes, é o menor problema que você vai ter. Doença, que é o problema, às vezes, você não consegue nem se curar mais, né. Tem que tomar muito cuidado. Mas tem isso. Então, o abandono afetivo, voltando aqui ao tema, ele precisa ser demonstrado. E precisa existir uma relação, né? Olha, aquela pessoa não teve sucesso na vida, aquela pessoa tem um problema de insegurança, porque o pai abandonou, porque a mãe abandonou, não conseguiu ter resultados positivos. Então, isso tem que estar muito ligado
a figura do abandono afetivo. O que eu tenho, às vezes, percebido é que muita gente, brasileiro, gosta de ganhar dinheiro fácil, né? Então, a pessoa, às vezes, teve um pai, uma mãe, o pai foi embora de casa, você só pagava a pensão e não comparecia, não desenvolveu afeto por aquela pessoa. O que acontece? Chega lá na fase adulta, o filho fala, meu pai me abandonou, só que meu pai tem grana. Então, eu quero agora que ele me indenize por esse período de minha vida. Não é isso não, gente. Né? Não é cobrar do pai um valor porque ele não amou você. É se isso trouxe para você alguma insegurança. Não é simplesmente a falta do amor do pai que gera a indenização, ou da mãe, né? Eu falo do pai porque normalmente são mais os pais que fazem isso, né? Mas tem mães também que fazem. Então, não é, agora meu pai está rico, eu quero o dinheiro dele, me abandonou. Então, é muito fácil. Não é assim. Você tem que ter uma demonstração psicológica, psiquiátrica. Você sofreu com aquilo, você fez terapia, não conseguiu superar. Então, o que aquela indenização vai trazer? Ela não vai resolver a tua vida, ela vai minimizar o teu sofrimento. Tá? Mas não é em todo caso que a pessoa teve essa situação na vida que vai ter direito à indenização. Detalhe, para que o abandono afetivo aconteça, não precisam os pais serem separados ou divorciados. Mas o abandono afetivo acontece dentro da própria casa, como alienação parental também. Tá? Eu vou falar, não tem por que não esconder, um exemplo meu, pessoal. Né? Isso para vocês, eu nasci, a vida do meu pai e da minha mãe foi de muita briga dentro de casa, né? Viviam juntos, mas viviam em pé de guerra, e a minha mãe, eu já tenho um bom lugar, agradeço muito o que a minha mãe fez por mim, mas a minha mãe fazia uma constante alienação parental em relação ao meu pai, e os dois moravam juntos. E hoje, com a fase adulta, né, hoje a gente mais velha, a gente entende que certas ações da minha mãe me afastou da presença do meu pai. Tanto é que hoje meu pai é vivo, dou atenção a ele, mas eu não dou aquela atenção que talvez ele gostaria que eu desse. Ele também não construiu comigo uma relação de amizade. Amparo, se ele precisar, dou auxílio, se ele precisar, mas eu não vivo, assim, não é uma pessoa que eu digo, nossa, sou grande amigo do meu pai, vou lá, troco ideia, dou risada. Não. A relação com meu pai é mais de respeito, de honradez por ele ser meu pai, de gratidão pelo que ele fez por mim, né, de me sustentar, de me pagar os estudos, mas eu não sou amigo do meu pai. Mas, graças a Deus, eu me desenvolvi. A minha vida foi... Então, assim, eu não vou processar meu pai hoje. Olha, o senhor me abandonou afetivamente, eu quero que o senhor me dê aí 20 mil. Não vai resolver a minha vida. Mas eu consegui superar. Eu me tornei advogado, sou professor, tenho meu próprio escritório, casa, né? Consegui vida. Então, passei por isso, mas, graças a Deus, isso não me afetou. Agora, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela tem muitos problemas, inclusive, de afetividade com relacionamento com homens. O pai dela a abandonou desde tem idade, assim, né? Abandonou assim, né? Pagava pensão, não ia visitar. Quando ia, visitava um pouquinho, aquela coisa bem formal. E essa pessoa tem muita insegurança em relação à vida, em relação à figura masculina. E é visivelmente perceptível que foi por conta desse abandono paterno na vida dela. Então, cada um reage de uma forma, né? Às vezes, a presença do pai é fundamental, como às vezes não vai ser. O pai que abandona o filho cresce, segue a vida numa boa e vai ser um excelente pai. É muito subjetivo. Ok? Gera indenização, a indenização vai ser de acordo com a condição de vida da pessoa, né? Não é uma coisa que é para você enriquecer, o propósito de um ressarcimento, né? De um ressarcimento não, mas aqui não é nem ressarcimento, né? É uma indenização no sentido do quê? De minimizar o seu sofrimento. O propósito dessa indenização é proporcionar um conforto melhor, minimize, mas talvez você nunca pague aquele sofrimento. Ok?
essa ação pode ser proposta, é uma ação imprescritível, né? Não tem um prazo de prescrição para você propor essa ação, ela não decai, que é uma ação que, às vezes, você vai diagnosticar isso só depois de muito tempo, né? Então, você sabe que o problema veio de uma relação paterna ou materna que foi de abandono afetivo. E o duro é quando você junta o abandono afetivo com a alienação parental. Aí, a desgraça está feita por completo. O pai abandona e a mãe continua também fazendo com que você não se aproxime para tentar, né, ter uma convivência com o pai ou vice-versa. Perguntas, senhores? Senhores, perguntas? Nenhuma? Não, nenhuma. Obrigada. Comentários? Nós vencemos o programa de hoje. Eu achei que hoje a aula até ia conseguir vencer tudo, mas todo mundo aí tão quietinho, né? Então... Simone, cadê a Simone? Oi, doutor. Hoje eu estou quietinha aqui porque eu estou assistindo aula ao mesmo tempo que eu estou numa feira de adoção. Se eu deixar o microfone, vocês não vão conseguir ter aula, mas a aula está ótima, sem dúvidas. Tá bom. Parabéns. Então, onde que é a sua feira de adoção hoje? Eu estou aqui na Senador Flacker, num estacionamento. Deixa eu conferir o número aqui para vocês virem me visitar aqui. Só conferir o número. Na Avenida Senador Flacker. Qual o número aqui? Número 507. É um estacionamento. Nós estamos fazendo uma feira de adoção lá no fundo. Tem até um bacezinho aqui para doar. Senador Flacker aqui de Santo André. Exatamente. Estou com alguns animaizinhos aqui. Está pertinho do meu escritório. Está no 507, é isso? Isso. Meu escritório é no 877, a 300 metros daí. Você deve estar no estacionamento, subindo a rua do lado esquerdo da rua. Você está no mesmo quarteirão do meu escritório. Exatamente, do lado esquerdo mesmo, que eu estou na frente da Smart Som aqui. Ah, eu sei. Até que hora que é a feira aí? A Fernanda está perguntando aqui. Até às 13 horas, mas assim, às 13 horas a gente vai começar a encerrar. Até umas 14 mais ou menos estaremos por aqui. Legal. Parabéns pela iniciativa aí. Quem é que está promovendo essa feira? Eu. Legal, legal. Bacana, sucesso aí no evento. A Simone foi minha aluna muitos anos atrás no cursinho, né? Hoje é uma brilhante advogada. Durante muito tempo foi da comissão de direito animal aqui da OAB, né? Hoje não está mais, né? Por uma razão de mudança de administração. Mas ela continua com o trabalho dela de proteção dos animais aí, fazendo adoção de bichinhos, né? Isso é muito legal. E quem puder, quem quiser ter um mascotezinho aí, né? Para fazer companhia, vá na Senador Flacker aí, 517, no centro de Santo André, né? Você sai aí, Simone, você olhar para o lado esquerdo, você vai ver um prédio vermelho, ou vinho. Uns falam vinho, outros falam vermelho, né? Enfim, um prédio nessa tonalidade, vinho e vermelho aí, é o meu escritório, tá? Não estou lá agora, mas estou pertinho de você, estou aqui na Arthur de Queiroz, onde eu moro. Então, eu estou vendo esse prédio. Doutor, agora não, porque nós estamos em aula e eu não quero atrapalhar a aula de ninguém. Depois, no finalzinho da aula, se o senhor me permitir, eu viro a câmera e mostro os animaizinhos que eu tenho aqui. Não, pode mostrar. Eu já encerrei meu conteúdo aqui. Pode mostrar aí, pessoal. Já encerrou? Então eu vou abrir a minha câmera e vou virar para mostrar os bichinhos aqui, tá bom? Sim, vamos fazer uma utilidade pública, né? Por que não? Vocês conseguem me ver? Sim. Sim. Então, peraí, deixa eu ver como que vira a câmera aqui. Um minutinho só que eu estou indo. Olha aí, ó. Quem quiser pegar um bichinho, né? Eu gostaria de adotar um elefante, mas em casa. Pessoal, eu tô com esse menino aqui, ó. Coisa mais linda, tá querendo me beijar já. Todo simpático. Aqui eu tenho mais dois, ó. Tem um bacezinho que é filhote
E tenho mais um outro, e o bacezinho que vocês estão vendo não dá paz, né? Todo lindo. Esse bacê deve ter mais ou menos uns 6 meses. O bacê é aquele salsichinha, né? Aqui eu tenho uma, ó, que ela é toda linda, só que ela é fujona. Só daqui para pular cercado e sair correndo, ela já saiu para o meio da Senador Parker. Tem um São Paulino aqui, ó, que eu me apaixonei por ele só pelo São Paulo dele. Dá uma olhada. Olha para mim aqui, bebê. Aí aqui... Esse tem quantos anos? Eu tenho mais uma menina, ó, que tá aqui, ó, toda querendo beijar. Deixa eu te mostrar, gatinha. Olha que linda. E aqui eu tenho os gatos, ó. Tem um gato cinza aqui, que é a coisa mais linda do mundo, ó. Eu não consigo ver de onde eu tô. O olho dele é amarelo, gente. Dá uma olhada. Tem mais alguns aqui, que são menorzinhos um pouco. Aqui eu tenho um monte de bebezinhos siamês, ó. Ai, que coisa linda. E aqui eu tenho mais uns aqui, ó. Olha esse daqui, gente, malhado. E olha essa gata que está querendo se mostrar. A Fernanda vai adotar todos aí. Oi? A Fernanda, se deixar ela ver, ela leva todos para ela. São lindos, né? Minha filha tá ficando doida aqui vendo os bichinhos. A vontade que eu tenho é a mesma. Pessoal, se vocês quiserem, dá uma passadinha aqui, pelo menos para dar uma olhadinha, para prestigiar a gente. Tem vaga para mais um bicho aí, não? Eu quero ficar Doutor, você me perdoa atrapalhar a sua aula. Hein? Ô, Simone, tem vaga para mais algum bichinho aí, não? Então, doutor, o que a gente faz é o seguinte, a gente aqui é um pet shopping que está me ajudando a fazer essa feira, né? E para zelar o nome do pet shopping e tudo também, a gente tem vaga para bicho, lógico que tem. Só que só pode entrar aqui se estiver encastrado. Veja bem, e se for adulto, né? Eu queria colocar um bicho de 48 anos aí, cabelo grisalho. Será que não tem ninguém que adota, não? Adota, fácil, vixe. Vou pôr uma coleira em mim e vou aí daqui a pouco. Pode vir. Vem pra cá, doutor. Vem tomar um café aqui comigo. Tá. É brincadeira, gente. Obrigado, Simone. Mas eu vou ver se der. Eu tenho que preparar mais aula aqui da minha semana, que eu já comecei a faculdade, né? E eu preciso preparar a aula para a molecada aqui da segunda, terça, sexta, né? Fazer problema de estágio. Eu vou ver se eu consigo dar uma corrida aí, mas eu não prometo. Mas parabéns aí pela iniciativa. A Fernanda quer saber quantos cachorros meninos você tem. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, viu, de estar mostrando para vocês. Então tá bom. Obrigado pela Ótima aula. Boa feira, Simone. Obrigada. Pessoal, desculpa aí, a gente faz aqui uma utilidade pública, né? Às vezes alguém está querendo pegar um mascotezinho aí, né? Pegar um bichinho, quem gosta. Eu gosto, mas eu não tenho condição de pegar porque eu moro em apartamento e muito fora. E aí eu vou pegar um bicho para deixar ele abandonado. Aí não dá, né? É melhor Isso é isso, dá vontade de pegar todos. Afetivo do coitadinho do bicho, né? Mas gato é bom para isso, hein, gente? Gato, ele é territorialista, ele quer o canto dele. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Da aula? Quer vender algum produto? Aproveita aí o canal, né? Alguém quer fazer algum trabalho aí? Aproveita também, porque é democrático o espaço. Propaganda já. Né? Doutor Antenor, quer falar alguma coisa? Não, doutor, tá tudo bem. Tranquilo? Tudo bem. O Antenor tem uma esposa que é podóloga, tá? Então, se alguém Isso. aí, falar com o doutor Antenor. Inclusive, ela está trabalhando nesse momento. Exatamente, muito bem. Doutora Vera, doutora... Tudo bem, obrigada. Doutora Maria Darcy, quem mais? Sérgio, Wagner, tem mais alguém? Fiquei quieto na aula por causa do carro do ovo, toda hora tá passando. Carro do ovo? Tá certo. Viviane. Agradecer pela aula. Passou por aqui também. Viviane, Camila. Eu estou aqui, eu estou aberta a parcerias, quem quiser, porque eu estou desempregada. Você é quem? Desculpa. Viviane. Já é advogada, Viviane?
Eu atuo em direito de família, contratos, mas tinha uma empresa, depois do divórcio eu fechei tudo. Tem um escritório aqui ainda, mas está complicado aqui para mim. Se alguém quiser parceria, quiser me ajudar em alguma coisa aí, eu estou aberta aqui a... Podemos conversar. Eu também tenho escritório, também faço parceria, se precisar de alguma coisa, inclusive em outras áreas, né? Eu tenho um escritório também na área penal, não eu exatamente, mas eu tenho uma colega que trabalha na área penal. E precisar, doutora, estamos à disposição. Todos têm meu telefone aí, né? Pode ligar, a gente toca figurinhas aí, viu? Eu agradeço. E a gente tem a possibilidade de fazer negócios também dentro disso, né? Quem puder, quem quiser ajudar, às vezes para fazer uma audiência, chama um colega, né? Por que não utilizar desse espaço aqui, né? Doutora Vera. Pois não, doutor Orlando, muito obrigada pela aula. Gostou da aula? Tranquilo? Gostei, com certeza. Como é que está lá com a estagiária Patrícia? Ah, muito bem, muito bem. Está Sim. decepcionando a senhora? Não, de forma alguma. Se tiver, eu vou puxar a orelha, viu? De forma alguma, doutor. Estagiário que eu arrumo tem que ser classe A, viu? Pode ser meia boca, não. Muito bem. A outra, doutora Vera, aí ainda. Tudo bem, doutor. Obrigada pela aula. Quer vender algum produto, doutora? Quer oferecer alguma coisa? Não, obrigada. Também fique à vontade. Bom, gente, Wagner, cadê o Wagner? Opa, professor, estou aqui. Aí, Wagner. Excelente aula. Só civil, faz alguma outra área também? Olha, eu atuo, além da área de família, né? Atuo com tributário também. Ah, legal, bacana. É uma área que eu já não faço, mas tributário é uma área muito interessante. Poucos advogados fazem, né? Isso mesmo. Parceria, gente, é fundamental hoje para a gente sobreviver. Exato. Inclusive, uma parceria. Então, eu, por exemplo, eu fiz uma parceria. De repente chega alguém aí e diz, olha, eu matei uma pessoa ali, né? Pratiquei um crime. Fala comigo aqui, a gente divide o trabalho, a gente, né? Conversa com os colegas. Acho que a gente não sobrevive sem ter parceria hoje. Então, isso mesmo, a parceria é fundamental. Eu fechei uma parceria com uma colega do Rio de Janeiro, porque ela não encontrou ninguém lá para me auxiliar em relação à recuperação de tributos aí, né, para bares e restaurantes, né? É uma recuperação boa, prática, rápida, que é tudo administrativo, né? Em até 60 dias aí no máximo, aí o cliente dela já vai ter os créditos aí a restituir. E veio por parceria. Não, parceria é muito bom. Tudo de bom a parceria. Doutora Camila. Oi, professor. Bom dia. Amei a aula. Fui sua aluna, né? Primeiro semestre de 2019 na Anhanguera, de dinâmica percurso. Acabei mudando de faculdade, mas fielmente sigo o senhor. Ah, muito obrigado. Então, seja muito bem-vinda. Tá gostando do curso? Gostando bastante, sempre. Que bom. Então, bom dia a todos. Eu agradeço a participação dos senhores, desejo um excelente final de semana. Parabéns a todos aí por estarem estudando. E sábado que vem estaremos de volta, né? Seria aula normal mesmo, né? Estaremos de volta tratando de outro tema aí, não sei qual é a temática, preciso ver lá. A Fernanda já vai disponibilizar os slides para vocês no grupo. Já mandei. Já mandou, ó. E assim que a aula subir, eu também disponibilizo lá no grupo do ONC Instituto de Treinamento. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Amém. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Bom final de semana. Bom final de semana. Bom fim de semana para todos. Obrigado. Bom final de Até semana. sábado. Obrigado, doutor. Até a próxima. Valeu. Até mais para todo mundo. Tchau, tchau. Eu fiquei sem cara pegar